Obsessão do cristianismo com questões morais, sobretudo no que tange o sexual, tem imposto um desafio para a relação da teologia e da pastoral com a homossexualidade. Vamos bater um papo sobre isso? Do ponto de vista religioso, os campos mais legislados dizem respeito às duas fontes de entrada para o prazer humano, a saber, a alimentação e a dimensão sexual erótica. Giram em torno desses dois eixos as maiores observâncias religiosas. Um exemplo claro disso é o conjunto de leis do Antigo Testamento, contrato da aliança selado entre Deus e o povo. Essa legislação nasce, em grande parte, com o propósito de normatizar as relações, criando sentido para elas. A tentação, bem sabemos, é que essa legislação se torne mecanismo de controle sobre os fiéis por parte das lideranças religiosas. É o caminho que o cristianismo institucional adotou em seu processo de formalização do seu caráter religioso. Tudo isso é um processo que levou o cristianismo a se reverter de outra roupagem, que não a das origens, dado que a ação de Jesus no mundo não era de modo algum moralizadora. Grosso modo, esse processo explica a insistência quase que obsessiva do cristianismo institucionalizado com as questões morais, sobretudo naquilo que tange o sexual. Quando o assunto entra no campo da homossexualidade, então, ganha contornos bastante complicados, no que diz respeito à teologia e, mais que isso, à pastoral. Vale ressaltar que a homossexualidade é apenas um aspecto da complexa e vasta dimensão de diversidade sexual. Mas se o cristianismo mal dá conta de lidar com a questão da homossexualidade amplamente vivida, de modo inaudito, no meio eclesiástico, quiçá poderá oferecer ainda uma palavra honesta e amadurecida sobre outros aspectos dessa discussão. É certo, porém, que a discussão já alcança alguns setores eclesiais, tanto católicos quanto protestantes e evangélicos, ainda que não institucionalmente. O cristianismo, ocupado em defender a dignidade da vida, não pode deixar de dar uma palavra responsável a respeito dessa questão, que por preconceito e ódio leva milhares de pessoas à morte de forma cruel e desumana todos os dias. No artigo proposto pela teóloga Tânia Mayer, Homossexualidade e Catolicismo, ela faz uma leitura crítica sobre o modo como o catecismo da Igreja Católica aborda a questão da homossexualidade. Dialogando com a tematização feita pelo catecismo, a autora chama a atenção para contradições internas, revelando que é preciso avançar na discussão para uma melhor compreensão sobre a homossexualidade, abrindo novas possibilidades teológicas e pastorais. O modo como a instituição religiosa lida com a questão da homossexualidade contribui em grande parte para a manutenção do sofrimento e do anonimato de muitos homens e mulheres, que divergem da sexualidade heteronormativa. É o que nos ajuda a compreender o artigo Os Homossexuais, a Família e a Igreja, da psicanalista Edith Modesto. Inclusive já postei um vídeo aqui no Insta falando sobre esse tema. Trazendo para o debate casos reais de sofrimento e de conflitos, a autora nos ajuda a pensar sobre a importância de as igrejas cristãs ajudarem as famílias a melhor lidarem com a dimensão das sexualidades diversas. Há ainda o artigo Diversidade Sexual, um Dom, do teólogo Luiz Correia Lima, que propõe uma leitura da relação do cristianismo com a questão da diversidade sexual, chegando ao atual magistério do Papa Francisco. Agora, abandonando a discussão do ponto de vista exclusivamente moral, a pastoral de Francisco adota uma postura positiva no diálogo, sinalizada, entre outras coisas, pela acolhida feita pelo Papa ao transexual espanhol Diego Neria. Você, indica alguma leitura relacionada ao tema? Deixa aqui nos comentários.